quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui outra vez no canal Rascunho da EBD para, nesta oportunidade, comentarmos a lição de número 6. Lição de número 6, que tem como título Ministério de Apóstolo. Estaremos comentando esta maravilhosa revista, lição, aliás, E aproveitando aqui, antes que eu me esqueça, quero parabenizar todas as mamães desse nosso ordeiro e progressivo Brasil e, enfim, todas as mamães desta terra. Até onde esse vídeo chega ao alcance, as mamães da igreja, enfim, todas as mamães que são dedicadas, que têm os seus filhos e que se preocupa com os seus filhos, enfim, todas as mamães, que Deus possa abençoar a vida de cada uma de vocês, tá certo? Estamos nesse domingo comemorando o Dia das Mães, segundo domingo de maio, dia 8 precisamente, e queremos louvar a Deus pela vida de todas vocês, tá certo? Muito bem, o canal Rascunho da EBD felicita todas as mamães e deseja que a boa mão de Deus continue dando graça, paciência e sabedoria para conduzir os seus filhos, como sempre tem feito no caminho do Senhor nosso Deus, tá certo? Muito bem, vamos para a nossa lição. A nossa lição tem 3 tópicos. Ela tem o primeiro tópico, fala o colégio apostólico, aliás. O segundo tópico fala-se o apóstolo Paulo. O terceiro tópico fecha dizendo a apostolicidade atual. Hoje, nos dias atuais, fica aquela questão, tem ou não tem apóstolo? E muitos hoje já se titulam apóstolo, e assim sucessivamente. Então, essa igreja moderna atualmente está querendo, muitos estão querendo pegar os títulos dos apóstolos para si, certo? Nós vamos saber um pouco, aprender um pouco sobre esta questão, a etimologia da palavra, o que significa exatamente apóstolo, e assim sucessivamente, tá certo? Para tanto, nós já vamos dar uma trabalhada aqui nessa questão da introdução. Na introdução da nossa lição diz assim: a partir desta lição estudaremos os dons espirituais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando semelhante a Cristo, tornando semelhante ao de Cristo, E conforme está no texto, capítulo 11, capítulo 4, versículo 13 de Efésios. De acordo com a epístola de Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja, a saber, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Também, essa palavra também se traduz por mestre, E aí veremos quanto esses dons são necessários e importantes para a vida da igreja doravante, tá certo? Até a lição 5 nós trabalhamos sobre os dons espirituais, propriamente dito. E agora começaremos aí a trabalhar a questão do a questão dos dons ministeriais, aliás, dons espirituais já falamos, e agora vamos para os dons espirituais, ou dons ministeriais, ou melhor, tá certo? Muito bem, espero poder te ajudar e vamos para frente, Essas fontes que o comentarista da lição usou são as melhores possíveis. Ele usou o dicionário Wycliffe, para trazer o termo grego de apóstolos, que origina-se de apostolein, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, veremos aí que o apóstolo, que o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai. Então, a missão praticamente é a mesma, porque apóstolo é aquele que abre igreja, que funda a igreja,
né? Também nós vamos ver se há apóstolos no dia de hoje. Glória a Jesus, ok? Então, partindo desse pressuposto, nós vamos começar já a tratar desta questão, tá certo? Muito bem, eu fiz aqui alguns rascunhos trazendo o significado de apóstolo. Apóstolo significa mensageiro, enviado, conforme já disse aqui, e apóstolo, ou melhor, apóstolo quer dizer enviar para uma... Era aplicada para enviar na ação de enviar um navio. Apóstolo significa enviar, que era aplicada aí para quando se enviava um navio para fazer as viagens necessárias. Então, é uma expedição naval, um comandante ou uma pessoa e etc. que era enviado para fazer esta obra, não é? Então, também temos apóstolo como embaixadores de Cristo, não é? E Jesus é o supremo sacerdote e apóstolo, conforme está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo de número 1, que João capítulo de número 20, capítulo 5, versículo 36 e João 20, versículo 21. Então a palavra apóstolo era usada, no entanto, para qualquer mensageiro nomeado e comissionado a alguns propósitos. A exemplo de Epafrodito, Epafrodito foi um mensageiro, né? Um apóstolo nomeado pela igreja, e Filipos, ele foi em Filipos enviado a Paulo, né? Conforme Filipenses 2, 25. Né? E os companheiros de Paulo eram mensageiros também, enviados pela igreja e por elas comissionado, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23. No meu rascunho aqui também, eu coloquei aqui que literalmente, apóstolo literalmente é aquele que é enviado, não é? Ele foram enviados. Essa palavra ela é formada por apo, que quer dizer de, e estelo, que quer dizer enviar, né? Então, logo, apóstolo literalmente é aquele que é enviado. Então, Jesus aí é descrito como sendo enviado em relação, no quesito de Deus, ter enviado para salvar o mundo, não é? Isso, o texto eu já citei aqui, no capítulo 3 de Hebreus, capítulo 3, versículo de número 1. E também João, capítulo 17, verso 3, não é? Então, podemos observar que, nesse quesito aqui, os companheiros que foram enviados a Paulo, não é? Depois a Bíblia vai trazer a questão dos 12, que é aí a questão do colégio apostólico e assim sucessivamente. Então essa palavra os 12 foram enviados por Jesus, foram chamados de apóstolos, conforme vemos em Lucas capítulo de número 6, versículo 3, bem como em Lucas 9, versículo de número 10, Paulo, embora tivesse visto Jesus, mas ele não andou com Jesus, mas ele viu Jesus, conforme ele confirma no capítulo 9, versículo 1 de 1 Coríntios e capítulo 15, versículo 8. Ele diz que ele não andou com Jesus, viveu, mas ele viu Jesus, né? E ele vai defender lá em Gálatas o seu apostolado. Ele começa falando, ele defende de forma veemente o seu apostolado. Eu, Paulo, apóstolo chamado segundo a vontade de Deus, ele vai frisar em várias oportunidades. Então, essa referência, ela tem a questão da palavra apóstolo, ela tem uma referência ampla em Atos capítulo 14, versículo 4 e versículo 14, que se refere, vai apontar para Barnabé e a Paulo. Em Romanos capítulo 16, verso 7, vai apontar para Andrônico e Júnias, né? Júnias, no caso. E em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23, ele vai citar os dois irmãos chamados anônimos, né? Dois irmãos anônimos são chamados de embaixadores ou apóstolos das igrejas. Em Filipenses capítulo 2, verso 25, Epafrodito também, como eu já disse, foi chamado de apóstolo e foi chamado assim, o vosso enviado.
Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 6, está escrito, fala da relação de Paulo e Silas e Timóteo, que ele tinha com Jesus Cristo. Então, eles faziam parte dessa demanda. Também dentro desse grupo de palavras apóstolo, apóstolo ou apóstolê, tem aqui apóstolê, quer dizer enviado, missão, que significa apostolado ou colégio apostólico formado. Atos capítulo 1, versículo 25, bem como Romanos capítulo 1, versículo 5 e 1 Coríntios capítulo 9, verso 2 e Gálatas capítulo 2, versículo número 8. Depois tem os pseudo-apostoloi, que denota-se falsos profetas, não é? Onde Paulo vai citar na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 11, o versículo número 13, né? Ele vai fazer a citação. Lembrando, e quero deixar aqui essa curiosidade para os irmãos, que a palavra apóstolo, ela aparece 79 vezes no Novo Testamento, não é? Ela aparece 79 vezes no Novo Testamento. Então, assim está o escopo da nossa lição e vamos trabalhar aqui a questão de forma clara e objetiva, certo? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal para ajudar-nos a levarmos a palavra de Deus mais longe e compartilhe. Se você está passando ainda, não deixou o seu like, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que possamos propagar com mais abrangência a palavra de Deus, tá certo? Essas citações que eu fiz aqui, elas estão contidas não só na lição, mas também no livro de apoio, né, da CGADB. E também esse livro aqui, que é um livro base, um livro muito bom, né, de Stanley Horton, editado pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Né, estou sempre indicando esse material para essa lição. Quando Stanley Horton ele vai fazer nas páginas de número 87, 287 e 288, ele vai trabalhar bem essa palavra aqui, quando ele vai falar sobre os 12, depois de uma noite de oração, Jesus escolheu no meio de um grupo de apóstolos, ele escolheu um grupo de discípulos e os chamou de apóstolos, conforme está escrito em Lucas 6,13. Não é? Pedro reconheceu que os 12 tinham ministério e supervisão especiais. Aí está escrito em Atos capítulo 1, versículo 20, versículo 25 e 26. Aí provavelmente, tendo em mente aí a promessa deles de que eles futuramente julgariam ou governariam, não é? As 12 tribos de Israel, isso está em Mateus capítulo número 19, no seu versículo 28 e no capítulo 19, versículo 28. Então, nenhum apóstolo foi escolhido depois de Matias, baseado nesses textos, depois de Matias, que substituiu a Judas, isso todo mundo já sabe, de cor e salteado, ninguém mais foi escolhido por Jesus aqui, ou pelos próprios apóstolos mesmo, não teve essa escolha. Por isso, hoje há debate se existe ou não apóstolo, mas nós vamos ver texto que embasa essa questão, tá certo? Muito bem, conforme Mateus 19, 28 já citamos, né? E então, nenhum desses foram nomeados, entendeu? Para estar entre os 12, né? Nenhum foram nomeados quanto a esses que foram martirizados. Então, na Nova Jerusalém há 12 alicerces, com os nomes dos 12 discípulos escritos neles, conforme Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 14. Então, os 12, portanto, eram um grupo aí de apóstolo, um grupo limitado que realizava uma função especial para pregação no ensino e no estabelecimento da igreja, além de testificar da ressurreição de Cristo com poder. Ninguém mais pode ser apóstolo no sentido que eles foram, certo? Então, isso é o que está escrito na Sacrossanta da Palavra de Deus. E essa resolução, essa citação, faço aqui do livro do Stanley Horton, A Doutrina do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, tá certo? Na página número 88, precisamente, não é? Ainda faço a citação, que diz que Barnabé
também são chamados de apóstolos, Paulo e Barnabé, isso eu já falei no capítulo 4, versículo 14, fiz no meu rascunho aqui, cadê? Está aí meu rascunho, já fiz a citação, também está, na verdade nem tinha pegado esse livro para fazer isso, né? Mas está aqui, isso prova que eu estou no caminho certo, muito bem. Temos outros materiais de pesquisa onde trabalhamos as nossas lições também, tá certo? Aí vai falar de Júnior, que, por exemplo, Paulo considera Júnior e Andrônico e Júnior como apóstolo, né, de destaque, que antecederam, né, conforme está no capítulo 16, então, mas também se refere a todos mais como apóstolos que atuarem antes dele. Com isso ele vai citar em Gálatas capítulo 1, versículo 7, versículo 17, aliás, ao falar das aparições de Cristo, que ele menciona que foi visto por Cefas, pelos 12 e por 500 discípulos. Então, Tiago, por 500, isso na ressurreição de Cristo, né? Então, por Tiago, irmão do Senhor, e todos os apóstolos, por derradeiro de todos. E por derradeiro de todos apareceu também ele, como um abortivo, por exemplo, no capítulo 15, versículo número 5 a 8. Eu fiz essa citação aqui no meu rascunho, né? Ele, apesar de ter visto Jesus, não andou com Jesus, mas ele diz que ele também faz parte desse apostolado, tá certo? Então, quando vamos ver isso, o apóstolo precisava ser testemunha em primeira mão, tanto da ressurreição de Cristo, como também dos seus ensinos. Então, foi por isso que Paulo achava que constantemente era necessário defender o seu apostolado, visto que tinha aquela tradição, né, de só quem ter visto Jesus, ter andado com Jesus. Então Paulo disse, eu, Paulo, né? Aí ele falava sempre defendendo, aí ele se fazia necessário. Então ele diz lá em Coríntios, não sou eu apóstolo, não sou livre, mas não via Jesus Cristo, nosso Senhor, ou Senhor nosso. 1 Coríntios capítulo 9, verso 1, ele vai fazer logo essa defesa, né? Depois afirma que ele vai afirmar que eles são o selo e o resultado da confirmação do apostolado, né? E então ele também escreveu em Gálatas, e onde ele recebeu aí a mensagem do Evangelho, né? Não dos homens, mas não dos demais apóstolos, mas da mão de Jesus. Isso ele vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 1, versículo 11, versículo 12, versículo 16 e 17, né? De Gálatas capítulo 1. Então é uma defesa contundente que ele faz aqui. Ele também cumpriu funções de apóstolos e etc. Então, depois do dia de Pentecostes, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas, conforme está em Atos capítulo 2, verso 43, e Atos capítulo 5, versículo 12, né? E com grande poder eles testemunharam da ressurreição de Jesus, né? Conforme escrito está em Atos capítulo 4, verso 33, Atos 5, de novo, versículo 32. Então, ele ensinava o povo e afirmava que o ministério da palavra era a sua principal responsabilidade. Paulo sempre relaciona o seu apostolado com a proclamação da ressurreição de Cristo. Então, o apóstolo, propriamente dito, precisa proclamar a ressurreição de Cristo. Hoje nós vemos pessoas que se auto-intitulam apóstolo, que ficam nos seus gabinetes e que não fazem nada, não conhecem nada do bairro que mora, porque é de casa para o gabinete e querem ser apóstolo. Aí fica difícil, né? Tem que ir para a rua, tem que pregar o Evangelho, tem que fazer conhecido, não é? O Evangelho de Cristo, né? A pregação da ressurreição do Cristo e os ensinos, os sinais que seguiam os apóstolos. Então, com toda aparência, por sinais e prodígios e maravilhas, conforme 2 Coríntios capítulo 12, verso 12, e também 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, e Timóteo capítulo 1, versículo 1 e versículo 11, né, de 2 Timóteo, capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 1 e versículo 11, ok? E assim sucessivamente. Então, o ministério apostólico é uma obra que edifica a igreja, é exercido com milagres e como são as obras do Espírito Santo que estabelece aí os apóstolos, as igrejas dirigidas pelos presbíteros, ou seja, bispos, superintendentes, oficialmente administrados
os oficiais administrativos eleitos pelos crentes, né? E diáconos, que é os ajudadores dos presbíteros, também eleito pela congregação. Semelhantemente, o ministério continua no decurso da história da igreja. Então, o ministério ele continua. Nós precisamos proferir, propagar, ensinar e tornar-se claro a questão da proclamação do Evangelho da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nessa questão dos dons ministeriais, nós estaremos falando dos 5 dons ministeriais que a Bíblia nos diz. Começamos pelos apóstolos, não é? Apóstolos, depois nós vamos profetas, depois evangelistas, depois pastores e depois mestres ou doutores, que o significado aqui diz a mesma coisa, o mesmo significado. Então vamos lá. Conforme eu já disse o termo, já fiz aqui a questão da introdução da etimologia da palavra, e a nossa lição vai falar do colégio apostólico. O primeiro tópico, o segundo subtópico diz assim: o colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico um grupo de 12 dos primeiros discípulos, né? Então entende-se como eles, convidado por Jesus para auxiliarem no seu ministério terreno. Então o Salvador os separou e nomeou. Então os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados, né, por Deus. Até porque se você procurar perfeição, só Cristo tem. Só Ele é perfeito. Então não procure perfeição no homem, porque só Jesus é perfeito. Então, mas Ele comissionou, né? Ele comissionou, vocacionou para levar a mensagem do Evangelho a todo mundo, conforme Mateus 28, versículo 19 e versículo 20, né? E Marcos capítulo 16, versículo 15 a 20, também nos aponta aqui, de acordo com Stanley Horton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Estabeleceu-se a igreja, precisa de gente para o trabalho, glória a Deus. Então foi isso que que Jesus veio trabalhar com a igreja, né? Em Atos capítulo 1, versículo 20, 25 e 26, também fiz já a citação, não é? Tem outras palavras, 12 apóstolos constituem a base do ministério, ou a base ministerial para o desenvolvimento e expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, recebemos o batismo com o Espírito Santo, conforme está escrito em Lucas 24, versículo 49, e Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 2, versículo de 1 a 40, capítulo 2, versículo de 1 a 46. Né? Então, no terceiro tópico no terceiro subtópico do primeiro tópico diz assim: a singularidade dos 12. Então, é importante ressaltar que o apostolado dos 12 era uma conotação bem singular em relação aos demais, que é encontrado em Atos, né? Nós vamos encontrar também nas epístolas paulinas. Eles foram vocacionados, né, pessoalmente por Jesus, pelo Senhor. Eles também, as multidões os seguiam por onde ele passava, em Mateus capítulo 4, verso de número 25, e muitos se tornaram seguidores do Mestre, mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por Jesus. Então, depois eles andaram com Jesus durante o seu ministério, desde o batismo do Senhor Jesus, também até a crucificação. Os 12 andaram com o Mestre e aprenderam aí a conviver com Ele, né? E receberam a autoridade do próprio Senhor Jesus. Então, esse grupo, dessa singularidade, nós temos 3 focos importantes. Por que singular? Porque eles foram vocacionados pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo, eles andaram com Jesus durante o seu ministério aqui na terra, desde o início, e receberam autoridade diretamente de Deus, conforme João, capítulo de número 12, 20, versículo 21 e 23. Então, os 12 receberam de Jesus um mandato especial, né, para prosseguirem com a obra da evangelização. Eles foram revestidos de autoridade, né, conforme está aqui na nossa lição. Foram revestidos de autoridade
né, de Deus para expulsar os demônios e curar os enfermos e pregar o evangelho a toda a humanidade. Então, Jesus é o supremo apóstolo, conforme já dissemos aqui, né? O dom apostólico, ele está propriamente dito no capítulo 4, versículo 11 de Efésios, né? Efésios. Aí nós podemos observar que apóstolo é aquele que é enviado, né? E o verdadeiro apóstolo baseia-se na pessoa e obra de Jesus Cristo, que é o apóstolo por excelência, podemos assim dizer. E o grupo dos primeiros discípulos também foram enviados por Jesus, que é o chamado colégio apostólico, conforme eu já tinha trabalhado aqui. E os apóstolos atuais, que são os missionários enviados pela Igreja de Jesus. Agora, esses missionários que são enviados, eles hoje têm, nos parece, pelo menos é o que deixa transparecer, que eles têm menos importância do que os presidentes, os pastores de campo, porque é complicado isso aí. Mas eles, segundo a Bíblia, eles são mais importantes, né? Porque eles foram enviados, comissionados, a igreja os comissionou para que faça esse trabalho, né? Então, eles seriam hoje os apóstolos, né? E assim sucessivamente. O segundo tópico da nossa lição vai nos apontar para Paulo, o apóstolo Paulo, que até então era Saulo, né? E a sua conversão, ele tornou-se aí Saulo um judeu de cidadania romana, né? Então ele foi educado aos pés de Gamaliel, e também um importante mestre judeu, conforme está escrito em Atos capítulo 22, no seu verso 3 e verso 25. Ele também era um intelectual, um fariseu, né? Foi perseguidor dos cristãos no início, né? E entretanto aí no caminho de Damasco ele ouve, todo mundo sabe do que aconteceu, que ele teve aquela visão, Deus, por meio de Jesus Cristo, em busca aí ele estava perseguindo os cristãos, né? Então ele havia fugido aí devido à perseguição em Jerusalém, né? Com uma carta de autorização para prendê-lo, Saulo, e também com a experiência de Cristo ressurreto. Então ele foi inteiramente transformado a partir desse encontro pessoal com Jesus, e logo Saulo, o fariseu, e a Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, um homem preparado para servir, né? E dos 27 livros do Novo Testamento, foram 13 escritos por ele. Então, falar de Paulo, né, nós temos aí um referencial, né? Hoje a igreja, a maior parte da igreja é pautada nas epístolas paulinas, de fato, né, e de direito, e assim sucessivamente. Então, num segundo subtópico, o terceiro subtópico do segundo tópico diz assim, o menor dos apóstolos. Então, o apóstolo Paulo, ele não pertencia ao colégio dos 12, ele não pertencia ao colegiado, ele não andou com Jesus, ele conheceu Jesus, ele viu Jesus, né, em seu ministério eterno, conforme já falamos no início da nossa aula, né? Ele não testemunhou, a ressurreição de Jesus, conforme nós vemos em Atos capítulo 1, versículo de número 12. Então, isso era requisito indispensável para ser apóstolo, fazer parte do colégio apostolado, do colégio apostólico, ou melhor, né? Então, mas a humildade, o apóstolo, humildemente, ele reconheceu que não merecia ser chamado, pois considerava-se um abortivo, né? Quando nascia fora do tempo, o menor de todos, e por isso que ele tinha isso. Entretanto, o Senhor Jesus se revelou a ele, e o ressurreto, no capítulo 9, verso 4 e 5 de Atos. Então, ele ensinou-lhe todas as coisas. Então, o apóstolo recebeu aí o evangelho diretamente do Senhor Jesus, conforme em Gálatas capítulo 1, versículo de número 6 até o versículo 24, e ele confirma lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Então, embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, né, então as igrejas plantadas por ele também eram o selo do seu ministério apostólico. Então, Paulo tinha aí um compêndio de características que o fazia apóstolo. Uma delas era que ele foi chamado por Jesus, ponto, né? Isso é um ponto pacífico, né? Está escrito, não tem o que contestar, ok?
Qual é o propósito dos dons ministeriais? É interessante notar que Paulo, ele fala dos dons ministeriais e enfoca as pessoas que receberam, por exemplo, ele não fala aí nem do apostolado, profecia, evangelismo, pastorado e ensino, mas fala em apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Então, Paulo escreveu que Cristo concebeu o dom aos homens, né? Aqui vale lembrar que que a palavra dom significa dádiva. Nossa leitura bíblica em classe, ela está inserida no capítulo de número 4, versículos 7 a 16 de Efésios, né? Outro sim, eu deixo aí uma referência, quem tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, na sua página 814, tem um estudo completo sobre a questão dos dons ministeriais, né? E vai começar com o capítulo 4, verso 11, diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas, e outro para evangelistas, e outros para pastores e doutores, que também é chamado de mestres, não é? Então, você vai ver aqui que tem um vasto material para o seu aprendizado, tá certo? Eu gostaria de deixar essa referência para os irmãos. Quem tem a Bíblia de Estudo Pentecostal vai ter aí na página 814, 1814, 1815, tem um vasto material aí para você dar uma pesquisada sobre os dons ministeriais, tá certo? Muito bem, que Deus em Cristo os abençoe, né? O terceiro tópico, na verdade, o vídeo não ficar muito longo, o terceiro tópico fala da apostolicidade, né? Ainda há apóstolo, no sentido estrito da palavra, do termo, de acordo com a singularidade do colégio apostólico, não existe. Mas a palavra de Deus diz que durante o milênio dos 12 se assentarão sobre os tronos para julgar as 12 tribos, né? E seus nomes estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade, conforme Apocalipse. Eu já fiz citação desse texto anteriormente, né? Apocalipse 21, versículo de número 12 a 14. Então, logo o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Hoje apóstolo tal, eu tenho dificuldade de acreditar baseado nesses textos, né? Mas o dicionário Vine, que foi do material que eu coletei aqui, e também está na nossa lição, o dicionário Vine vai dizer assim: as cartas de Efésios, o apóstolo fora dos 12, ou seja, o apóstolos fora dos 12. A carta de Efésios apresenta a vigência do dom ministerial do apóstolo. O teólogo Stanley Orton informa que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também havia sido dados como dons às igrejas. Eu falei aqui dos apóstolos anônimos, né? Fiz a citação aqui dos apóstolos anônimos, né? Então, deixa eu ver aqui, apóstolos anônimos, fiz aqui 2 irmãos que são citados anônimos no capítulo 8, versículo 23 de 2 Coríntios, né? E o Vine, ele vai trazer uma definição, nem só um Stanley Orton, conforme eu indiquei aqui o livro. Esse livro vai fazer essa citação na página 288, né? E também o Vine, o dicionário Vine, ele vai trazer também que ao longo do século da igreja o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo, né? Um dom ministerial distribuído à igreja local. Então, o ministério apostólico atual, não há sucessão apostólica. Esta é também uma doutrina formada pela igreja romana e, infelizmente, copiada por algumas igrejas evangélicas para justificar a existência do poder papal. Então, o ministério dos apóstolos, dos 12, não se repete mais. Então, não há sucessão apostólica e assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente aos nossos corações. Espero poder ter te ajudado. Você está no canal Rascunho DBD, ensinando para transformar a vida. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, e até a próxima aula, quando estaremos estudando sobre profeta, né? O ministério de profeta. Tá certo? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.